tout le monde, j'espère que vous allez bien. Filmes perturbadores. Já deixo o aviso que todos esses filmes têm alerta de gatilho. Seja em algum momento do filme, seja no filme todo. Então, veja com sua conta em risco. A verdade verdadeira é que eu nunca gostei de filme de terror. Na minha adolescência eu odiava totalmente filmes de terror, mas como eu nunca gostei de sentir medo de alguma coisa, eu comecei a dar chance aos filmes de terror para tentar entender o que faziam as pessoas gostarem desse tipo de filme. Então hoje em dia eu até consigo assistir e me divertir com alguns tipos de filme, como Invocação do Mal, Sobrenatural. Até hoje eu não gosto de filmes como Albergue ou até mesmo Jogos Mortais. O que faz as pessoas gostarem de filmes de terror? A primeira teoria que fica é aquela velha sensação de alívio que ele causa. Isso pensando no padrão americano de filme de terror. Já vi hoje filmes que não tem nem um pouco esse padrão. O final não necessariamente vai ser feliz, mas a gente acredita nisso, que quando você tem uma tensão e depois você tem um alívio, você vai sentir tão bem que vai valer a pena ter passado por aquela experiência. O que não faz sentido a princípio, porque se isso fosse verdade, todas as pessoas gostariam de filme de terror. Tem um livro, eu vou pegar para mostrar para vocês. Esse livro aqui se chama A Ciência do Humor. Oi? Como assim a ciência do humor, se eu falar de terror? Pois é, esse livro aqui ele tem uma parte pequena onde ele vai falar do filme de terror e alívio. E ele vai trazer uma pesquisa, ele até dá aqui os dados da pesquisa, mas eu não vou achar aqui agora, então dá para recuperar, onde ele diz que, na verdade, o que foi descoberto sobre o terror é que a pessoa que vê filme de terror, ele sente, ao mesmo tempo que ele sente o medo, ele sente uma alegria. É meio estranho para quem não tem essa sensação, ou até fica pensando, então é um tipo de masoquismo, assim, talvez seja. Tenho minhas teorias aí, mas não cabe aqui no vídeo. Houve algumas pesquisas que se você, ao ver um filme de terror, você entende que o filme de terror ele não é real, você está seguro ali, mesmo as pessoas que não são fãs de filme de terror podem aproveitar mais o filme. Então as pessoas que não gostam de terror, a princípio elas não conseguem se ver fora de risco. O que faz até sentido do porquê eu consigo gostar mais de filmes do sobrenatural, já que é uma coisa que a princípio eu não acredito que possa acontecer. Dito isso, vamos à nossa lista. O primeiro filme dessa lista é um filme muito popular, muito conhecido, que é The Ghostland, A Casa do Medo. Você fala, mas ele é francês? Pois é, esse filme ele é francês. Na verdade, esse filme ele é francófono, né? França, Canadá, mas é verdade que ele é gravado em inglês. E nesse filme você claramente vê ali uma adaptação ao cinema americano. Daqui a pouco eu falo do filme anterior desse mesmo diretor, Pascal Laugier, eu acho que esse é o nome dele, é um filme de 2018. Ele é o primeiro da lista porque ele, para mim, é o mais tranquilo de se ver. Vão ter, sim, alertas de gatilhos, como qualquer um dessa lista. Mas ele tem essa estética americana, onde você tem uma tensão, um medo e no final você tem aquele alívio. O filme Ghostland, A Casa do Medo, conta a história de uma família que chega a uma casa nova. Logo no início do filme, essa casa é invadida por pessoas estranhas. E logo depois tem um salto para o futuro, onde você percebe que já está tudo bem. Uma das meninas ficou com sequelas e outra menina ela consegue seguir a vida e usa aquele trauma como força de criação. Ela se torna uma grande escritora de sucesso. E agora, sem alerta de spoiler, eu realmente aconselho que você pule o vídeo se você quiser ver esse filme, que esse plot twist ele te dá toda a graça do filme. Só que depois do primeiro arco, você descobre que aquelas meninas, na verdade, nunca fugiram do cativeiro. Que essa história é narrada, que a menina tinha escrito um livro e se tornado uma escritora de sucesso, era, na verdade, o mundo imaginado daquela menina para ela sobreviver ao trauma. Ela entrou num estado, digamos, catatônico, onde ela vive aquela realidade alternativa. E quando essa menina ela volta para o mundo real, chocante, você acaba tendo que reconstruir todas as suas ideias do filme. Mas como eu disse, esse é o filme mais tranquilo da lista, se eu penso em gênero terror. Em seguida, a gente pode caminhar para um outro filme que eu também acho que ele é tranquilo, que é Raw. É um filme que é construído de maneira lenta, que conta a história de uma família vegetariana, na qual uma das meninas nunca comeu carne na vida, e elas passam para a faculdade de veterinária. E no trote da faculdade de veterinária, essa menina é obrigada a comer carne crua. Ela nunca tinha sentido o gosto da carne, ela é obrigada a comer carne crua. E isso vai despertar naquela menina sentimentos complexos que vão gerar consequências desastrosas. Bom, é até aí que eu posso comentar sobre o filme sem dar spoiler. Caso você não queira spoiler, pule para
tá aqui embaixo, o lugar para você pular. E no momento que ela come a carne, aquela sensação da carne, né, que no início causa um desconforto e até uma alergia, se torna um sabor inigualável, que ela busca, que ela deseja tê-lo. Ela não deseja necessariamente a carne de uma vaca ou de uma galinha, ela deseja a carne humana. A premissa do filme é interessante, porque geralmente quando a gente tem um discurso vegetariano ou vegano, que seja, a gente se vê enquanto animal, assim como qualquer outro animal, como a vaca, a galinha, o porco, e a gente pensa, se nós somos animais tais quais qualquer outro animal, eu não vou comer outros animais. Mas o Raw, ele inverte essa ideia. Em que sentido? Se nós somos animais tal como o porco, vaca, frango, galinha, por que eu não vou comer humanos também? E me parece meio óbvio que a ideia é para você se preservar. Mas o Raw não vai pensar nisso. Então essa menina, ela vai começar a sentir um prazer, no melhor estilo Hannibal, de comer carne humana. E o filme vai contar esse processo da descoberta pelo prazer da carne humana, chegando no final, não sei se é surpreendente, esse desejo pela carne humana é algo quase genético, hereditário. E aí vem o último toque interessante, que na verdade aquela mãe que sempre obrigou as filhas a serem vegetarianas, na verdade ela estava em algum nível protegendo as filhas. O terceiro filme dessa lista, ele é de fato bem violento, é o filme Irreversível. Esse filme conta a história de uma pessoa que entra no bar de maneira violenta e ele mata uma das pessoas, e você não entende do porquê daquilo. A cena é pura violência. Inclusive, uma coisa que eu aconselho, caso na época eu vi ainda era em DVD, então existia essa possibilidade, vale a pena ver como as cenas foram feitas, a computação gráfica, isso aliviou meu coração um pouco depois de assistir, porque tudo é muito realístico. A deformação do rosto, existe uma cena de estupro no filme, que ela é extremamente realista. Então é um filme que vai despertar muitos gatilhos. O que é interessante nesse filme é que a história ela é feita de trás para frente. Então você não entende do porquê que aquela pessoa está sendo violenta, e conforme a história vai voltando, você começa a entender, e no final fica a dúvida. Tá, então aquela violência foi justificada? Se você não quiser, pula para esse ponto. Então no final do filme você descobre que aqueles dois homens que entram no bar, na verdade estavam vingando a namorada de um deles. E o último filme dessa lista, de Mártires, do mesmo diretor da Casa do Medo. Esse filme, para quem gosta, poderia dizer que é uma obra-prima do terror, mas é um filme que é extremamente difícil de assistir. O filme começa com uma menina que consegue fugir, feita prisioneira e era torturada, e aí em um momento tal ela consegue fugir e o filme começa ali. Obviamente essa menina que passou por traumas enormes, ela não consegue superar esse trauma. Aí resolve se vingar das pessoas que fizeram ela passar por isso. O que ela não sabia, contudo, é que existia por detrás daquela família algo muito maior. E é só até aí que eu posso falar do filme sem dar spoilers. Nesse filme, contudo, quando a menina, logo no início do filme, ela consegue essa vingança, ela mata aquela família, e eu tenho várias questões de roteiro com esse filme, porque elas matam a família e elas continuam dentro da casa, aquelas meninas não pensam, pô, eu matei alguém, vamos embora então, logo? Não, elas ficam ali, talvez 1, 2 dias. Para mim isso é muito antinatural, mas enfim. E no primeiro arco tem uma terceira pessoa dentro daquela casa, que é um humano bestializado, que ela aparece o tempo todo de maneira agressiva e machuca a personagem de forma violenta. Só isso já é um pouco chocante. Aí você pensa, tá, essa criatura ela é sobrenatural, ela é humana, volta aquela ideia, por que elas não saem daquela casa depois de tudo? Bota fogo na casa, mas vai embora. Mas não, então elas continuam naquela casa e logo no final do primeiro arco você descobre que na verdade aquela criatura era parte da imaginação da menina que foi vítima de sequestro e tortura. No segundo arco, e ainda não entendo do porquê que a outra menina não vai embora o mais rápido possível, inclusive eles usam o telefone fixo da casa onde os assassinatos foram cometidos para ligar para a mãe, onde qualquer pessoa que já viu o CSI sabe que as ligações elas podem depois serem descobertas. O fato é que depois de um tempo, essa menina que fica na casa descobre uma outra menina que está sendo vítima de tortura e sequestro. E ela tenta ajudar essa menina, também é uma cena chocante, muito chocante, a forma como ela é presa, as torturas que ela sofre, os traços, as marcas no corpo, ela te enoja. E a gente chega no terceiro arco onde, por conta daquela menina não ter ido embora,
dela ter ficado na casa como se não tivesse nenhum problema, chega um outro grupo de pessoas que são os verdadeiros responsáveis e sequestram e a torturam. E dali você tem a grande explicação da história. Na verdade, aquelas pessoas elas querem conseguir fabricar um mártir, que é uma pessoa que conseguiria passar por todas as dores, aceitar aquelas dores e conseguir ver o pós-vida e voltar para contar. O que para mim já é um outro problema, assim, diversos problemas ali. Eu só consegui pensar o seguinte, tá, aí a pessoa foi lá, descobriu como é o pós-vida, voltou, te contou, e se você não gostou do que tem no pós-vida, tu vai fazer o quê? No pós-vida é chato, não vou mais morrer. Não tem sentido, tá ligado? Tipo, não tem sentido. Mas a maldade humana, ela tem motivações desviadas para se justificar. É isso que eu diria. E os últimos 15 minutos do filme, dos 20 minutos do filme, eu diria, do último arco em que ela é mantida refém e torturada, é terrível. É horrível, assim. Você termina o filme com uma sensação, pelo menos pra mim, de extremo nojo. Pra mim não é um filme ideal. Esses são os filmes franceses e bastante perturbadores que caem por terra a ideia de que o cinema francês ele não consegue fabricar bons filmes de terror. Como eu já disse num vídeo, inclusive é o vídeo mais assistido do canal, que é o que eu falo de uma animação japonesa chamada Kami-sama no Yutori, a estética agora surge na França, com o teatro do Grand Guignol, no final do século XIX. Então a França, de certa forma, está em casa com esse tipo de cinema. Espero que vocês tenham gostado. Então fica a lista de filmes para você assistir com sua conta em risco. Você gosta de filme de terror? Bota aí nos comentários. O que você sente quando é um filme de terror? Por que você gosta desse filme de terror? Qual é seu filme de terror favorito? Deixa o like, curte e compartilha. Toda quinta-feira, às 18 horas, vídeo novo aqui no canal. Merci bien et à la prochaine!